Tudo começou como uma simples tentativa de escapar da rotina. A cidade, com seu caos constante e barulho ininterrupto, já estava drenando minha sanidade. Então, quando meu amigo ofereceu a chance de passar uns dias no sítio herdado pelos avós dele, aceitei sem pensar duas vezes. O lugar era isolado, cercado por colinas verdes e um céu tão limpo que parecia pintado. Mas por trás da calmaria do interior de Minas Gerais havia algo escondido. Algo que esperava silenciosamente para se manifestar. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. O canto dos pássaros, o som do vento entre as árvores e a paz de uma vida sem relógios. Mas o que parecia um refúgio logo revelou seu lado mais sombrio. E cada detalhe aparentemente inocente se tornaria uma peça de um quebra-cabeça aterrorizante. O que eu não sabia era que aquela terra escondia mais do que silêncio. Ela escondia um segredo enterrado há gerações. As primeiras noites foram tranquilas, com o som dos grilos e da natureza preenchendo o vazio que antes era ocupado por buzinas e sirenes. Mas então, algo mudou. Numa noite comum, enquanto lia na varanda, ouvi um som vindo da mata. Não era só o vento. Era um farfalhar, seguido por um sussurro que gelava a espinha. Tentei ignorar, mas ele se repetiu na noite seguinte, vindo do mesmo ponto, na mesma hora. Com a lanterna em mãos, me aproximei da borda do mato, tentando entender o que havia ali. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia antinatural. A escuridão engoliu minha luz e um frio intenso me envolveu. Voltei apressado para casa, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas imaginação. Mas os dias seguintes só pioraram. Objetos trocavam de lugar, a sensação de estar sendo observado se tornava constante, e o que antes era uma fuga virou uma prisão de medo crescente. Foi num desses dias estranhos que conheci um senhor da cidadezinha próxima. Ele cuidava de umas vacas perto da estrada, e ao saber que eu estava no antigo sítio dos avós do meu amigo, seu rosto mudou. "Você tá sozinho lá?" perguntou com um tom pesado. Confirmei. Ele apenas balançou a cabeça, desviou o olhar e murmurou: "Toma cuidado." Não explicou mais nada. Voltei com o estômago revirando, como se estivesse carregando uma pedra no peito. Naquela noite, tudo se intensificou. O farfalhar voltou, mas dessa vez estava mais perto. A brisa virou vento forte, batendo nas paredes da casa e fazendo as árvores parecerem gritar. E então vieram as batidas, leves, quase como dedos, acariciando a madeira da porta. Meu corpo congelou. Peguei uma faca e me aproximei lentamente. Do outro lado, uma voz sussurrou: "Me deixe entrar, só por um momento." Era feminina, suave, mas havia algo de errado. Algo que parecia deslocado do mundo dos vivos. Não abri, não consegui. Meu corpo inteiro tremia e minha mente gritava para não ceder. As batidas cessaram, mas a sensação de que algo permanecia ali, do lado de fora, se manteve durante toda a madrugada. No dia seguinte, fui até a cidade em busca de respostas. Encontrei uma senhora idosa no mercadinho. Ela hesitou, mas depois de insistência, me contou o que sabia. O sítio, segundo ela, pertencia a uma família envolvida com rituais antigos, práticas ocultas que tentavam lidar com algo que nunca deveria ter sido tocado. "Dizem que algo ficou preso lá", ela disse, com os olhos fixos em mim. A revelação caiu como uma sentença. Aquela terra estava marcada. Voltei ao sítio, decidido a aguentar mais uma noite, a última. O sol ainda brilhava quando cheguei, mas assim que escureceu, as batidas voltaram. Mais fortes, mais impacientes. A voz, agora, não pedia, ordenava: "Abre essa porta." Meus pés se moveram sozinhos até a maçaneta. Foi como se eu tivesse perdido o controle do próprio corpo. A voz ordenava e eu obedecia, mesmo sabendo que abrir aquela porta poderia ser meu fim. Quando toquei a maçaneta, um grito ensurdecedor veio do lado de fora.
Era um grito não humano, como se dezenas de vozes se unissem em agonia. Recuo instintivo. Tranquei todas as portas, subi para o quarto e tentei ignorar o som da criatura. Lá fora, dormir era impossível. Quando o sol nasceu, liguei para meu amigo implorando que viesse me buscar. Quando ele chegou, mal me reconheceu. Eu estava abatido, exausto, sem conseguir explicar o que havia vivido. Mas ele entendeu. Me tirou dali e eu jurei nunca mais voltar. Só que o medo não ficou naquele sítio. Ele veio comigo. E, mesmo longe daquela terra amaldiçoada, as noites continuavam trazendo o farfalhar, os sussurros e, às vezes, a mesma batida suave na porta. Decidido a entender o que estava acontecendo, mergulhei em uma investigação obsessiva. Descobri que, ao longo dos anos, várias pessoas haviam desaparecido na região. Encontrei registros vagos sobre um antigo livro de práticas esotéricas que teria sido removido de uma biblioteca municipal. Ninguém sabia onde estava. A busca me levou a um especialista em fenômenos paranormais. Ele me contou que o sítio estava situado num ponto de convergência energética, um lugar onde as fronteiras entre os mundos se tornavam frágeis. Segundo ele, portais podem se abrir em locais assim, atraindo entidades que não pertencem a esse plano. Os rituais feitos pelos avós do meu amigo não eram superstição. Eram tentativas de conter algo. Algo que falhou. As peças começaram a se encaixar, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que descobriríamos quando decidi voltar ao sítio uma última vez. Meses depois, voltei ao local. O sítio estava em ruínas, a vegetação tinha tomado conta da casa e o ar parecia mais denso. Vasculhei os cômodos até encontrar, escondido sob tábuas soltas do assoalho, um antigo altar. Sobre ele, um livro, o mesmo desaparecido da biblioteca. Ao tocá-lo, senti uma energia fria e densa me envolver. As páginas falavam de rituais para abrir portais interdimensionais. As marcas nas paredes eram selos de contenção, feitos para manter algo preso. Mas algo deu errado. Uma falha abriu o caminho, permitindo que a entidade escapasse parcialmente. Eu a havia encontrado, e agora ela sabia quem eu era. Saí de lá decidido a nunca mais me aproximar, mas o vínculo já estava feito. A presença me seguiu, me observava. Às vezes, batia na porta durante a madrugada. E o mais assustador, a voz. Agora, ela sabe meu nome. Mas o que parecia ser apenas uma noite tensa se transformou em um verdadeiro pesadelo na madrugada seguinte. Por volta das 3 da manhã, um som metálico, alto e repetitivo começou a ecoar vindo do lado de fora da casa. Era como se alguém estivesse arrastando correntes ou batendo em algo com força contra o portão da entrada. Rafael se levantou em um pulo, pegou uma lanterna e foi até a varanda. Mas o que ele viu foi ainda mais perturbador. As galinhas estavam em completo silêncio, estáticas, como se algo invisível estivesse as dominando. E mesmo com o barulho alto, nenhum cachorro latia. Era como se todo o sítio tivesse entrado em estado de transe, paralisado pelo medo de algo que ninguém conseguia ver. E foi naquele momento que ele percebeu. O som vinha da direção do antigo celeiro. Um local que, segundo os moradores da região, já tinha sido palco de rituais estranhos décadas atrás. Sem pensar duas vezes, Rafael correu para dentro e acordou Lúcia, que ainda sonolenta, perguntou se ele estava ouvindo aquilo também. Quando ela confirmou, os dois decidiram que não podiam mais ignorar o que estava acontecendo. Armados com lanternas e um velho facão que encontraram pendurado na cozinha, caminharam lentamente até o celeiro. A cada passo, o som das correntes aumentava. Mas, ao chegarem à porta, o barulho cessou de forma abrupta, como se algo soubesse que eles estavam ali.
Rafael colocou a mão na maçaneta, hesitou por um segundo e então empurrou a porta com força. O interior estava tomado pela escuridão, mas o feixe da lanterna iluminou algo que congelou o sangue dos dois. No chão de terra havia um círculo, desenhado com um tipo de pó avermelhado, e no centro uma pequena caixa de madeira, velha, com símbolos entalhados que pareciam letras de um alfabeto perdido. Lúcia, assustada, recuou, mas Rafael parecia hipnotizado pelo objeto. Ele entrou no círculo e se ajoelhou lentamente diante da caixa, como se estivesse sendo guiado por alguma força invisível. Lúcia gritou para que ele saísse dali, mas era como se Rafael não a ouvisse. Com mãos trêmulas, ele abriu a tampa da caixa. E, naquele instante, um vento fortíssimo varreu o interior do celeiro, apagando a lanterna e fazendo a porta se fechar com um estrondo. Dentro do breu absoluto, Lúcia ouvia apenas a respiração ofegante de Rafael. Até que ela parou. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer som que já tinham ouvido. Ela tateou no escuro até encontrar o corpo dele caído ao chão. Quando finalmente conseguiu acender novamente a lanterna, Rafael estava desacordado, com os olhos completamente brancos e o rosto coberto por um pó da mesma cor da inscrição no chão. Na testa dele, uma marca surgia lentamente, como se estivesse sendo gravada na pele por algo invisível. Era o mesmo símbolo da tampa da caixa. Lúcia entrou em pânico, mas sabia que não podia deixar Rafael ali. Em meio ao desespero, ela arrastou o corpo dele para fora do círculo, sentindo a temperatura do celeiro cair drasticamente, como se algo ali dentro estivesse drenando toda a energia ao redor. Assim que cruzaram a porta, um grito abafado, vindo de lugar nenhum e ao mesmo tempo de todos os cantos, ecoou pelo ar. Um lamento profundo, que parecia carregar séculos de dor. Quando Lúcia olhou para trás, viu a caixa, tremendo sozinha no centro do círculo, antes de explodir em uma fumaça escura que se espalhou como névoa pelo interior do celeiro. Ela correu de volta para casa com Rafael desacordado nos braços, rezando para que aquilo não tivesse passado de um delírio, um surto coletivo causado pelo isolamento e pelas histórias assustadoras do lugar. Mas no fundo, ela sabia. Algo foi despertado naquela madrugada. Algo que não deveria ter sido tocado. No dia seguinte, Rafael acordou, mas não se lembrava de absolutamente nada. Sua mente estava em branco, como se as últimas 24 horas tivessem sido apagadas. A marca na testa, porém, continuava lá. E mais do que isso, quando Lúcia tentou mostrar a ele uma foto tirada com o celular da marca e da caixa, o aparelho simplesmente travava. As imagens desapareciam do rolo de câmera, como se algo estivesse protegendo aquele segredo. Decidiram voltar para a cidade naquele mesmo dia, deixando o sítio para trás, sem olhar para trás nem uma única vez. E foi ao chegarem na casa dos pais de Rafael que tiveram a última confirmação de que o que aconteceu era muito maior do que imaginavam. O pai dele, ao ver a marca na testa, empalideceu e se sentou, sem conseguir falar. Após um longo silêncio, sussurrou: "Essa marca é o mesmo símbolo que apareceu no livro que o seu avô encontrou aqui há décadas. Um livro que ninguém nunca conseguiu destruir. Hoje, o sítio continua lá, abandonado, tomado pelo mato, com o celeiro quase desmoronando. Moradores dizem que em noites específicas é possível ver uma luz vermelha fraca vindo de dentro dele, como se o ritual ainda estivesse ativo, esperando." Rafael nunca mais foi o mesmo. Apesar de viver normalmente, por vezes entra em longos períodos de silêncio, olhando fixamente para o nada. Lúcia conta que já ouviu durante a madrugada sussurrando palavras em uma língua que ela não entende, e que às vezes ele sorri, mas não com a própria boca, como se fosse outro ser habitando aquele corpo. Eles nunca mais voltaram ao sítio, mas às vezes Lúcia ainda sonha com a caixa.
E no sonho, ela não está vazia, ela está aberta. E o que tem dentro está chamando por ela.